Seja muito bem-vindo ao Domcast, uma realização de Dom de Deus Produções. É uma alegria muito grande receber você e toda a sua família nesse esse episódio de testemunho, de fé e presença do nosso Senhor. Hoje nós estamos com uma convidada especial, ela que é uma mulher de fé, a Daíla Sapucaia, mãe de 7 filhos, 6 vivos e um no céu, que viveu a maternidade marcada por milagres, perdas, enfermidades e muita entrega a Deus. Prepare-se para mergulhar neste momento de fé, dor, milagre e missão. Antes de nós conversarmos com a Daíla, quero agradecer aos nossos apoiadores, né, que faz chegar até você esse episódio de emoção e de testemunho. Quero agradecer Loja Cheia de Graça, artigos religiosos católicos e produtos para a sua caminhada espiritual. Também Catholic Lovers, uma marca jovem e cheia de fé que veste a identidade católica com muito orgulho. E também Júlia Cortez Fotografia. Ela é fotógrafa especializada em família, com um olhar minimalista afetiva. E você pode seguir todos os nossos apoiadores nas redes sociais no Instagram. E você que deseja também apoiar o Domcast, você pode entrar no nosso canal do Instagram, Dom de Deus Produções, e ter, né, a sua marca, a sua empresa também anunciada aqui no episódio do Domcast. E para nós começarmos com muita alegria, né, nesse episódio, Daíla, que é casada há 15 anos com o Robson Gonçalves, juntos vivem a missão de uma família aberta à vida. E mesmo a meio de grandes cruzes, hoje está aqui conosco para poder testemunhar a sua vida. Daíla, seja muito bem-vinda ao Domcast. É uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, Elias. Eu que me sinto agraciada, né, por essa oportunidade que Deus permitiu, né, com certeza. Agradeço a Domcast, a Dom de Deus Produções, né, por essa oportunidade que essa nossa conversa venha a ser realmente um realizar, não só para nós, mas para o próximo. Exatamente, pode ter certeza, Daíla, que será de grande testemunho e também de conversão. E você que é mamãe, grávida, que tem vontade de engravidar, olha, é especialmente para você, porque, olha, milagres. Eu não vou dar nenhum spoiler, não. Vamos já começar já pelo início, né? Como dizem, né, Daíla? Me diz, conta pra gente, como começou a sua história com o Robson, né? Esse casamento abençoado de Deus. Eu e o Robson conhecemos assim, né? Ele fala para mim que pediu para Santo Expedito. É muito Santo engraçada Expedito? a história. Ele disse para mim que pediu para Santo Expedito uma mulher que fosse de Deus. Olha. Ele falou, Taíra, eu pedi para Santo Expedito uma mulher que fosse de Deus, no dia de Santo Expedito, né? Ele pediu. E no dia 22 de outubro a gente se conheceu, né? Ele pediu lá atrás, no dia de Santo Expedito, meses depois a gente veio se conhecer. E eu falo para ele que ele roubou o meu loiro de olhos azul, né? Porque ele é tudo branquinho. Mas eu tava paquerando, né? A gente foi para um show que eu era jovem naquela época, minha mãe não deixava a gente andar só, de jeito nenhum, né? Sempre Uhum. puxava a nossa orelha. Mas aí a gente foi com um tio, meu tio Arlindo, sempre andava com a gente nos lugares, não deixava a gente sair só. E com as amigas, 16, 17 anos, muito jovem. E acabei conhecendo uma outra pessoa, aí o Robson me puxou para dançar, me tirou daquela pessoa. E daí por diante ele, né, foi jogando uma conversa, outra. Ele fala que a gente começou a namorar naquele dia. Aí no dia seguinte a gente marcou para se encontrar, minha mãe autorizou e tal. E aí a gente foi se conhecendo. Aí veio o namoro, né? Depois noivado, casamento e assim por diante. Legal. E como que foi, né, essa primeira gestação, a Daíla? Porque depois teve o casamento, né, e teve o primeiro filho, né? É. E essa primeira gestação, ela teve algumas dificuldades ao longo do caminho, né? Como que foi para você? Como foi viver a maternidade com tanta dificuldade logo nas primeiras É. gestações? Só para clarear um pouquinho, para as pessoas entenderem como foi a nossa história, é, enfim, nós dois namoramos, terminamos 4 vezes. Antes de casar? Antes de casar. Antes de casar, terminamos 4 vezes. Nessa quarta foi o noivado. Tinha acabado de noivar um mês. Mas foi um tempo muito profundo, onde Deus lapidou muito eu e ele. E realmente, quando nós voltamos, nós falamos, não vamos separar.
Quanto né? tempo que vocês... 5 anos. Entre Durante 5 anos? namoro, noivado e casamento, né? E só se via mais de final de semana. E o Robson, ele é filho de... Ele é filho único, né? Aham. Mas por parte de mãe, ele é filho único. Por parte de pai, ele tem acho que 7 irmãos. Entendeu? Então, tem toda essa realidade que a gente também teve que conhecer. Só que, quando veio em si o noivado pro casamento, a gente já tinha no coração a vontade de ter filhos, né? Que fique Aham. bem claro para as pessoas que a gente tem que começar a brotar raiz no começo, no início de tudo. Os dois já tinham essa vontade, Já esse tinha essa desejo vontade. Às já. vezes, a mulher tem a vontade e o homem não, Sim. né? Ou vice-versa. Mas não, quando nós nos conhecemos, quando Deus preparou realmente a preparação para o casamento, nós dois já era aberto à vida. Porque o Rob sempre falava, eu quero ter muitos filhos, e eu também. Né? Até então, a gente já tinha a imensa de ter 5 filhos. E aí, nós fizemos o curso de noiva, esse foi essencial para a gente. A gente fez o curso de noivos, Aham. e nesse curso de noivos, eles fazem um grupinho para saber se você quer ter filhos, a dificuldade familiar. Foi um curso de noiva até que agradável, né? Porque a gente sabe que hoje em dia também tem muitas dificuldades. E nessa roda que a gente estava, nós acho que tinha uns 5 casais com a gente, né? E aí a gente falou, não, nós queremos ter 5 filhos, se for da vontade de Deus. O Senhor já colocava isso no nosso coração. Mas, se o Senhor não quiser, até a gente comentou, assim, testemunhamos ali com eles, né? O Robson, para casar, fez primeira comunhão, crisma, tudo, porque ele não tinha esse apreço tanto para, vamos dizer assim, pela igreja, né? Aham. Ele Pela não fé. vivia Não, ainda ele não vivia os tanto. sacramentos ainda, Foi né? aos pouquinhos plantando. Deus foi fortalecendo a mim e plantando nele. Aham. E aí, quando a gente fez esse curso de noiva, a gente já estava um pouco mais forte nessa caminhada. E aí, eu me recordo muito bem. Quando nós colocamos, antes de ser nosso, é da vontade de Deus, né? Porque é Deus que decide a quantidade de filhos, a vontade ou não. Então, a gente tem que saber aceitar. Só que tinha algo diferente. Nós falamos assim, se Deus não nos permitir os filhos, nós queremos adotar, se assim for da vontade dele. Então, nós tínhamos um chamado muito grande de adoção, como eu tenho até hoje. Falo sempre para o Rob, se Deus permitir, ainda vai nos dar um filho adotado. Mas, bem, no meio desse grupinho, tinha um casal que falou que não aceitava, como nós, ter tantos filhos. E ele falou, a esposa falou, né? Não, a noiva falou para ele, eu já tenho um contrato de que eu não aceito filhos, eu não quero, né? Eu Nossa. não quero filhos. E o esposo concordou, mas o noivo, né? Concordou. Mas em si, com certeza, devia ter suas feridas ali, né? Então, Sim. mas aquilo assim foi muito forte para mim e para o Robson, esse casal, porque lógico, quando você faz o curso de noivo em si, quem estão à frente, né, os casais que estão à frente, o diretor espiritual, ele vai acompanhando individualmente. No nosso caso também nós fomos acompanhados, esse casal também, porque a igreja não aceita. Se você não é aberta à vida, só se houver alguma condição de saúde, alguma coisa assim, mas ainda assim algo de saúde. Não é válido o casamento, né? Não é válido. E você casar com contrato também não é válido. Então, ficou muito Exato. marcado para nós, né? E aí, por diante, veio. Só que nós ficamos 2 anos, né? A gente fala que a gente ficou 2 anos solteiro. Nós ficamos 2 anos solteiros, assim, curtindo um pouco, visitando a família, essas coisas. Mas aí Deus tocou, eu já estava com quase 24 anos, isso mesmo, meu primeiro filho. Deus colocou muito, muito no meu coração que eu precisava ser mãe, que já senti no meu coração. E eu lembro que eu tive uma conversa muito séria com o Robson. Falei, Robson, chegou o momento de a gente se abrir os filhos, né? Nesses 2 anos. Aí ele falou, não estou preparado. Ó, tinha o Olha. chamado, mas não se sentia preparado. Aí eu falei para ele, não, chegou o momento da gente se abrir, eu creio nisso. Meu corpo pede, meu coração pede, e a gente vai ser pai. Aí ele falou, não, Dele, eu acho que eu não estou preparada. Acho que porque o casamento também traz o conforto também, né? Do início, aí Sim. você vai um pouco se acomodando. Mas entreguei nas mãos de Deus. Tá, até beleza aí. Até então eu usava anticoncepcionais, que me fez um mal muito grande, né? Me trouxe muitas enfermidades, infelizmente. Às vezes as pessoas não alertam para esse mal. Eu Sim. tive uma enfermidade no útero muito grande, né? Meu útero ficou, vamos dizer que muito ferido, entre aspas, do Aham. que eles falam. Bem, aí como que eu fiz? Quando eu conversei com o Robson, eu me entreguei em oração a Deus. E eu falei para Deus assim, eu lembro muito bem da minha oração. Eu estava na frente do meu altar e eu falei, Senhor, se tu me der a graça de ser mãe, né? Preparar o coração do meu esposo para ser mãe, dá-me a graça de ter um filho homem,
quero muito que o meu primogênito seja um filho homem. Eu e meu esposo tem esse desejo no coração, ter um filho homem. E aí descobri essa doença e uma infecção urinária muito forte. E tomei várias medicações para passar, né? Porque fiquei quase de cama, não andava, porque infecção toma tudo isso aqui da gente, né? Então, Aham. fiquei bem grave. E no meio termo dessa infecção, descobri a gravidez. Estava grávida e não sabia. Olha. E o Senhor poupou a minha vida. Só que eu tive um risco de perder, né? Por causa das medicações no começo. E eu não tive um descolamento, mas eu tinha contrações antecipadas. Eu não, bem no início, assim, já sentia muitas contrações. Então, tive que ficar um pouquinho de repouso também. Né? Aí veio a gravidez do Luiz Miguel, que foi o nome que eu escolhi diante do Santíssimo, né? Luiz Miguel. Luiz Miguel. Ele tem, esse nome tem relacionado, tem alguma relação com São Miguel Arcanjo? Tem São Miguel É Arcanjo. mesmo? Como São Miguel é muito presente na minha vida, graças ao meu bom Deus. Ele sabia que meu filho precisaria, né, dessa força. E aí eu coloquei na Bíblia o nome, acho que era de João Henrique, não me recordo, e Luiz Miguel, né? E eu pedi para minha sobrinha tirar. Eu fui diante do Santíssimo, eu pedi para minha sobrinha tirar. A Ana Clara é pequenininha, bem pequenininha, ela tem 14, Miguel tem 12. E quando ela abriu, saiu o nome, Luiz Miguel. Aí eu falei, é a prova de Deus, realmente o Senhor queria esse nome. E aí veio São Miguel, Miguel por São Miguel, e Luiz por São Luís Gonzaga, né? Que ali é do seminarista, dos jovens, né, dos padres. E o meu filho, até então, né, Deus sabe todas as coisas, desde os 9 anos, ele fala que ele quer ser padre. Olha. Então, assim, eu falo, nossa, o Senhor vem preparando. Né? Então, assim, eu apresento para ele o caminho. Claro que é o Senhor que vai discernir, vai direcionar. Mas ele sempre fala para os amigos, para as pessoas, que ele sente no coração esse chamado. Eu falei, Deus seja louvado, que assim seja, Amém. né? E quando E aí você veio. descobriu que você estava grávida, que você estava, né, com uma enfermidade ali, como que foi para você e também, né, para o Robson, né, com todo aquele momento, aquela situação? O Robson em si era uma pessoa fleumática, um temperamento muito zen, Aham. né? Ele guarda muito para si. Ele ficou um pouco inquieto, mas ele não é de demonstrar tanto. Então, Sim. ele vai fazendo as coisas, né? O mundo, eu falo sempre que, para ele, o mundo está sempre explodindo, mas está tudo bem. Está tudo em paz, parece que não sente nada. Mas ele ficou em paz, mas eu fiquei angustiada, porque logo depois veio... Mas, eu acredito, assim, que eu tenha ficado um pouco, assim, para mim, né? Que essa gravidez, quando eu descobri a enfermidade, eu tenha ficado, vamos dizer, que eu gerei uma gravidez, uma gestação cor-de-rosa, que muitos falam hoje, né? Quando você amacia, como é o primeiro filho, você acaba amaciando muitas coisas. E aí o Senhor me trouxe, né? Precisou me triturar um pouquinho, veio o acidente do meu irmão, do Anderson, né? Do meu irmão caçula, que eu estava lá já com 5 meses de gestação, já tinha passado o período de risco, né? Graças a Deus, de Aham. risco. E aí veio essa situação do meu irmão, com 5 meses. Eu lembro muito bem. Quando eu descobri que era um menino, eu contei para o meu irmão. A gente está muito próximos, né? Se ama muito. E eu falei, Anso, é um menino. Meu irmão ficou muito feliz, Olha. muito feliz, muito feliz. E logo depois veio o acidente dele. Veio o acidente dele, né? Que ele ficou ali 14 dias na UTI, toda aquela realidade, um tempo de muita oração, um tempo de muita graça mesmo. Foi aonde o Senhor me tirou vamos dizer que da minha pequenez ali e me colocou no centro para caminhar na oração. O Senhor me tirou. Eu estava fazendo uma gestação muito, vamos dizer assim, muito mimada, muita coisa que a gente faz no começo, né, do primeiro Aham. filho. E o Senhor, ele me lapidou, ele me triturou, porque foi muito difícil para mim. Foi muito difícil suportar a gestação e a dor do meu irmão, porque era muito difícil, né, ver toda a realidade dele da UTI, as noites que a gente passava em oração, durante o dia, eu dormia no chão com a minha tia, esperando dar o horário da visita. Então, foi experiências incríveis que o Senhor me permitiu ali. Então, o Senhor já vinha me preparando, né, E para as você grávida, batalhas. de Eu 5 meses. grávida, para as batalhas que eu ia enfrentar, Aham. Então, ele me tirou daquele poço de doçura que eu achava que era bom e confortável, que não era, né? Porque a enfermidade, ela não significa que é o fim. E me curou, mas me trouxe para uma batalha maior, que foi conduzir a minha família,
né? Porque, quer ou que não, de toda a minha família, eu que tinha um passo na fé um pouco maior, vamos dizer assim. Mas conduzi a minha família por esse passo de fé. E muitas experiências o Senhor me permitiu, né? Com o meu irmão ali e grávida. Muita coisa, muita coisa. Então, valeu a pena todo o sofrimento, né? Eu falo que a morte do meu irmão, ela não nos trouxe a dor, mas ela nos trouxe o enriquecimento da fé, né? Minha família ficou mais unida, se fortaleceu mais. Claro que teve os momentos de tristeza, de dor, de angústia, mas a minha gravidez, quando o Luiz Miguel nasceu, ela também foi um forte, né? Foi aquela fortaleza para aquele momento de luto. Fez muita diferença, fez muita diferença. E nesse processo da gravidez, né, que você teve, e junto, né, com o acidente do seu irmão ali, como que foi para você administrar toda a situação? Porque também a sua saúde também estava, né, naquele Nossa, eu momento emagreci também, né? muito, né? Eu não engordava, mas meu filho nasceu grande. O Luiz Miguel nasceu grande. Eu não tinha reação, só a minha reação era Deus. Era tudo que eu fazia era pautado na oração. Tudo que o Senhor colocava na palavra, eu vivi e tive muito suporte, graças a Deus, dos amigos, da família, principalmente daqueles que vivem a fé, né, verdadeiramente. Mas, e o parto do Luiz Miguel, assim, foi muito difícil. Porque, assim, já viver o luto não é fácil, porque você esquece. Quando você está vivendo aquele momento de dor, particularmente eu esqueci que eu estava grávida. Eu só queria saber de lutar pelo meu irmão, porque é um irmão muito querido, muito amado, muito, muito amado, muito amado. Me doeu muito. E tinha momentos que eu ficava em casa deitada, eu não queria levantar. Nem eu, nem minha irmã, fora minha mãe, que passou pelo processo da depressão, né? Toda perda, não é fácil entregar um filho para Deus. Então, a gente tentava caminhar, mas vai e volta, a gente estava deitada. Então, eu não tinha aquela esperança tanto que mesmo voltada à fé, da forma que o Senhor me dava, das palavras que o Senhor, da experiência que o Senhor me deu, viva de Jesus, quando veio o parto do Luiz Miguel, que eu lembro muito bem, que não tinha hospital, os hospitais estavam muito cheios, quando o Luiz Miguel, na época, em 2013. E a minha irmã, desesperada, foi atrás de um hospital na internet, encontrou em Guarulhos, né, o Estela Maris, e aí foi. E a gente ia sempre ali de carro à noite para ver se ia nascer, se não ia nascer, essas coisas todas. E o dia que o Senhor falou assim, é hoje, né, que ele vai nascer, Deus colocava muito no meu coração. Lembra que você passou pela morte. É meu primeiro filho, você não sabe como é a dor do parto, né? Ninguém vai dizer assim para você, olha, essa é a experiência do parto. Não Até dá porque para você não saber. tinha Não tido tinha ainda a experiência. experiência, né? A minha experiência era só da morte, era só do luto. Então, eu caminhava vivendo o luto. Essa é a verdade. É uma dor muito grande. A gente ouvia vozes, o choro daquela despedida era muito grande. Era uma coisa muito difícil. Além mesmo com a união, mas você tem as suas dificuldades interiores e isso gritava em mim, né? Então, foi muito difícil. E assim, aí, nesse meio termo, olha como Deus prepara tudo. Eu senti as contrações fortíssimas, que não tinha experiência nenhuma para saber o que era contração, o que era o que não era, né? Só minha mãe que me orientava tudo. Mas quando eu deitei naquela cama, que só estava eu e aqueles médicos, o hospital praticamente estava vazio. Não sei o que aconteceu aquele dia que o hospital estava vazio. Deus preparou tudo para mim. Mas foi um tempo de muita entrega, porque eu olhava para o relógio e a hora não passava. Eu falei, meu Deus, essa dor não vai passar, essa dor não vai passar. E a minha bolsa estouraram, a minha bolsa. E aquela dor intensa, e minha irmã lá atrás, com meu marido esperando para ver a hora que a criança ia nascer, né? E eu falava que não queria ver ninguém. Aquela dor que você não quer ver ninguém. Então, eu só me segurava. Eu apertava a cama assim, me segurava, eu olhava o relógio, passava e nada. E o médico vinha, nada. Aí ele chegou uma hora e falou assim para mim, Daila, você está com 9 dedos. Mas eu não sabia, com uma experiência minha, não sabia que deveria chegar no mínimo o total, né? A dilatação total que o bebê faz o encaixe. Com a experiência que eu tenho hoje, eu não permito isso. Que o bebê faz aquele encaixe total. Aí ele falou assim, você aceita fazer o parto? Eu falei, se o senhor está me conduzindo, fique em paz. Eu sou muito passiva, graças ao meu Deus, ele me deu esse dom. E aí eu fui para a sala de parto, e a mesa de parto era uma mesa 3/4, vamos dizer. Não é como hoje. Hoje, se eu tiver que ter filho no chão, para mim é a melhor coisa, a experiência que eu tenho hoje. Então, você só ficava com o quadril pronto, o restante você que se virava na coluna. Só que era um casal. Olha a experiência divina, era um casal. E esse casal brigou no parto. Brigou, mas eles brigavam no meu parto. Brigavam muito no meu parto. E você acompanhando tudo Eu ali. acompanhando tudo. Tudo. Eu não sei, obra de Deus. Eu já não tinha mais força nem de fazer para o neném nascer.
E aí eu sei que o bebê não tinha descido, porque não tinha chegado a dilatação total e eu não estava relaxada. Porque quando a gente entrega, né, como dizer assim, o corpo se abre para preparar aquele bebê. Aham. Eu não estava. E a médica, vamos, faz força, não sei o quê. Então, ela me cortou, eles falam que é desaceleração. Eles, tipo, cortaram tudo que tinha que cortar. Fizeram um estrago, vamos dizer assim, né? Em mim. E eu sentia os cortes. Só que o Senhor falava para mim assim no meu coração, suporta, porque a perda foi maior. Que aí eu lembrava sempre do meu irmão. E as lágrimas vinham. Eu lembrava muito do meu irmão Anderson, que ele já não estava mais comigo, que fazia 6 meses que eu tinha perdido ele, então eu suportava. Só que eu falava para a médica, olha, eu estou sentindo a dor. Eu estou sentindo você cortando, né? E foi cortes e corte para um lado, corte para o outro, essas coisas todas. E para o bebê nascer, o bebê não nascia, não descia. Aí o médico brigava, você não sabe fazer com a outra, porque eles queriam concluir o plantão, né? Eles queriam concluir aquele plantão. Era 6h22 que o Luiz Miguel nasceu. Até que eu falei para o doutor, falei, olha, eu não tenho mais força para essa criança nascer. Passiva, não falava nada. E aí ele veio com um pegador de macarrão, falou que é o de macarrão, e ele falou assim para a médica, tem esses dois, o pequeno e o médio. É o médio que vai ser. E aí veio a enfermeira, tanto que eu tenho as marcas na minha barriga, foi e empurrou o Luiz Miguel para ele descer, né? Quando ela empurrou, o médico foi, aí rasgou, tinha que rasgar, puxou ele com... Foi o parto fóssil, né, que eles falam. E aí foi uma experiência muito dolorosa para mim, porque eu não senti meu filho mais, né, não senti. E aí o médico falou, você está ouvindo seu filho? Não, eu perdi os sentidos. Eu completamente perdi os sentidos. Só que antes, a minha irmã já estava preparada para entrar. Aham. E eu falei para ela não entrar. Eu falei para eles, eu não quero ninguém aqui. Porque eu não queria que eles vissem meu sofrimento. Era muito grande meu sofrimento. Minhas mãos ficaram muito roxas, né? Por falta de experiência. E aí eu sei que nessa que o Luiz Miguel nasceu, eu só falei para o médico assim, deixa eu cheirar ele. Porque se eu sentir o cheiro do meu filho, eu vou reconhecer ele. Olha, né? Olha. Coisa de mãe. Porque eu não vi meu filho. Eu completamente perdi os sentidos. Eu perdi os sentidos. E a minha irmã disse que só ouviu o choro do Luiz Miguel e depois demorou muito tempo para eu ir para o quarto, né? E aí eu acordei com 2 barras de gelo. Olha a luta, Olha só. né? E em cima de mim para contrair, para tirar toda aquele fissura que fizeram. E aí depois quando eu cheguei eu já estava muito pálida, passei muito mal. Aí foi meus tios me visitar, meu tio Cícero, a Kelly, minha mãe. Eu não sei quem passava mais mal, se era eles ou se era eu, porque eu tinha perdido muito sangue, muito Nossa. sangue. E aí veio eu não conseguia amamentar. E quando amamentei o Luiz Miguel pela primeira vez, sem experiência, né? Claro, mas Deus me deu muita força. Eu tive uma hemorragia, vamos dizer que hemorragia total, né? Nossa, O Daíla. sangue, ele veio, a gente fala que ele me lavou, que foi daqui para baixo, porque ele subiu de tanto sangue, muito sangue, Nossa. muito. Aí eu tive que fazer uma transfusão de sangue, 3 bolsas de sangue. E aí os médicos falavam, você não pode se mexer, porque se você se mexer, é um corpo estranho, né? Que entre o sangue e Sim. você vai acabar sentindo outras coisas. Então, eu pedi ajuda para uma moça que estava no quarto, que se acontecesse qualquer coisa comigo, ela apertasse o botãozinho, porque eu estava fora de mim, Você não né? tinha nem força pra Não, não apertar tinha o força, botão não ali, tinha né? força, não tinha força. A minha força era saber que eu tinha perdido um irmão e que eu não podia desistir, que a minha família precisava de Mesmo em mim. toda aquela situação, mas o seu pensamento estava no seu irmão o tempo Tava no todo. meu irmão, tava no meu E, irmão. me diz uma coisa, Daíla. Algum momento você pensou em desistir? Não, não, até que quando eu me recuperei, acho que eu fiquei ali no último dia antes de eu ter alta, eu falei para Deus, se for para mim sofrer tudo isso, para ter de novo, eu vou sofrer tudo de novo. Falei para Deus, Senhor, me dou a vida de volta, né? Foi um processo árduo, mas eu não vou desistir. Eu falei para Jesus, porque a dor maior eu tinha sentido, não era aquela dor, porque ela é passageira, ela é passageira. Foi a dor da perda, essa você não tem como suprir. Ninguém vai suprir ela por você, entendeu? Ela é só Deus. Então o Luiz Miguel ele veio para cobrir um pouco, né, trazer um pouco de conforto nesse momento de luto que a minha família passou, né? Então meu irmão ele vai fazer 13 anos de morte, que é o tempo do meu 13 anos. filho. Ou seja, quando realmente foi o É. período ali que o Luiz Miguel nasceu Então que o Luiz você tinha Miguel ele é perdido aquele, né, 6 meses. quem como Deus, né? Mas eu tive meu momento de rejeição dele, eu tive os 3 primeiros meses que eu não conhecia o porpério, tudo, que eu vivi minha depressão pós-parto, eu tive vontade de jogar ele pela parede. Isso é normal, isso faz parte de qualquer pessoa.
Você ter o desejo é uma coisa, realizar é outra, né? Sim. Então, como eu tinha passado o luto e passado esse processo de dor, fora o que fizeram comigo, que eu levei 21 pontos para o parto normal. 21 21 pontos. pontos. 21 pontos. Eu fiquei 3 anos puxando uma perna, porque ela pegou um ligamento. Olha, Dalila. 3 anos eu senti essa perna como fosse uma cesárea rasgante. Meu Deus do céu. 3 Nossa, anos de foi dor. uma luta, então, o Foi, primeiro foi, filho, foi, foi. então, né, Para Daíla? quem tem o primeiro filho, teria desistido. Mas eu falava sempre para Deus, isso ainda é tão pouco diante da graça que o Senhor me deu meu filho, me deu abertura de ser melhor, de Mesmo com conhecer o toda aquela amor dele. situação, você Não, estava confiante eu ainda estava em muito Deus ali, o teu confiante. coração estava Não, nele. estava. E eu pedia muito para Deus sarar as minhas feridas interiores, que era a depressão, porque ela faz parte do porpério, né? Então, se você Aham. não cuida, ela piora, né? Mas, graças a Deus, tive muito apoio da minha mãe, que cuidava de mim. E o Luiz Miguel foi um filho que trouxe muitas enfermidades, meu Deus do céu. É E aí vai. mesmo? É. E no caso do Luiz Miguel, para o segundo filho, demorou quanto tempo ali? 3 anos. 3 anos. 3 anos, porque eu ainda tomava, depois do Luiz Miguel, eu ainda fiquei tomando um pouco de anticoncepcional, né? Método Aham. conceptivo. Aí eu fui ter ciência maior, fui ter mais conhecimento, fui estudar, fui procurar estudar, eu e meu esposo, buscar direcionamento espiritual para poder a gente Aham. tirar. Até porque o anticoncepcional, ele me trazia dores terríveis, né? Eu Nossa. ficava travada na cama quando eu tomava por causa das cólicas que ele me causava. E eu acabava tendo um fluxo de sangue muito grande com ele, passava muito mal, muito mal. E o risco de trombose, né? Para quem não conhece, Exato, ele sim. causa muito risco Exato. de trombose. E aí eu já tinha 3 anos puxando aquela perna. E com aquele remédio que me fazia muito mal, então acabou que Acabou eu. juntando, né? É, Aí depois, quando você teve, né? Depois esse período, né? De que você teve o segundo filho, ele foi mais tranquilo ou foi o mesmo, né? Essas mesmas não, Jesus. aprovações, podemos dizer Assim, assim. o Luiz Miguel tem algo muito interessante. Com 6 meses, eu tinha sangramento muito forte ainda. E o que aconteceu? Eu fui fazer um exame, né, muito específico, e esse dia eu chorei muito com meu esposo, esse dia, porque o Luiz Miguel foi essa força para nós, né? Aham. Aí, quando veio o resultado dos exames, a médica falou assim para mim, ó, Daila, você tem endometriose, né? Então, só existe duas saídas para endometriose. Ou você não ter, gerar filhos, a sua é grave, Aham. ou você ter um filho e não ter mais. Entendeu? Então, o Robson da minha sogra já era filho único. E a gente tinha esse desejo muito grande de ter mais filhos. Até porque no início era 5, né? Que Né? vocês Então, já estavam e programando, né? aí eu chorei. Falei, não acredito, doutora. Ela falou, tá comprovado, a gente vai tratar assim. E eu já queria tirar os anticoncepcional que me matava, né? E aí eles dão sempre essa opção, mas não existe só essa opção, existem outras opções, né? E aí, o que aconteceu? Eu saí da sala da médica e tinha um quadro de Jesus, né? Por fora, assim. Não sei como, porque nem todos os lugares tem, mas tinha. E eu olhei muito fixo para o Senhor e falei, Senhor, se for para me passar todo o sofrimento que eu passei no parto do Luiz Miguel, foi muito clara, né? Eu conversando com Jesus lá parada, conversando. Essa vez é louca, né? Lá, muito meu. E eu lá conversando com Jesus, falei, Jesus, se for para mim suportar, viver tudo de novo que eu passei com o Luiz Miguel, mas o Senhor me curar, me dá minha graça de ser mãe. E eu vou me abrir a todos aos filhos que o Senhor, né, me der. E eu falei para Jesus, então, se essa cura vir, se for do teu agrado, né, então me dá minha graça de gerar mais filhos para a tua graça, porque o meu ventre é teu, ele não é meu. Eu contei para meu esposo, aí o Robson chorou, nós choramos juntos, abraçamos, porque foi muito difícil. Nós tínhamos um Aham. diagnóstico que não teria mais filhos, né? Sim. E aí, depois que eu parei, depois de 3 anos, e aí veio a gravidez da Maria de Fátima, que realmente foi uma surpresa, Não estava né? esperando Não, não, também, né? não, nenhum dos meus filhos eu estava esperando. Realmente, é obra de Deus. Eu falou assim, vem, porque senão ela não vai ter. E aí veio a gravidez da Maria de Fátima, né? E, Essa filha e da amada. Maria de Fátima também, aí desse período de 3 anos, na verdade, ali, né? Vocês já estavam, já uma expectativa depois, né? Então, a gente não sabia se a gente ia conseguir ter mais filhos, né? Não sabia. Eu decidi parar o anticoncepcional da Maria de Fátima por causa de questão de saúde, porque eu fui fazer esse tratamento, fui fazer um tratamento pro útero, né? Que estava bem ferido por causa de um monte de coisa. E aí, nesse período, veio a Maria de Fátima, entendeu? Mas a Maria de Fátima, eu senti que eu estava grávida, eu sentia ela como a minha barriga estivesse muito solta.
né? Eu sempre descobri muito cedo as minhas gestações, muito cedo. Então, eu andava e parecia que tinha algo muito estranho dentro de mim. Aí fiz o teste, né? Confirmou, aí nós ficamos meio receosos de contar para a família. Quando a gente contou, alguns aceitaram bem, outros não. Sempre tem aquela preocupação, né? Aí começou a nossa batalha, porque ter um filho é uma coisa. Todo mundo fala, tem filho é ruim, não tem filho é ruim. Ter um filho é pouco, ter mais um é demais. Então, as pessoas, elas apontam muito o dedo e esquecem de ter mais misericórdia, né? Sim. Eu digo assim, que a gente tem que compreender de que é Deus que capacita os filhos. Eu sempre falo para as pessoas, eu não sou uma pessoa fértil, eu sou uma pessoa fecunda. Que o Senhor vai ali e faz o que Ele quer, não o que eu quero, entendeu? Então, eu falo para as pessoas, não hajam querendo ter filho conforme a sua vontade e nem conforme o mundo escolhe, Sim. né? Porque se o mundo escolher, você não faz nada, né? Exato. Mas tem que fazer conforme a vontade de Deus. Falar assim, Senhor, eis-me aqui, né? Faça a tua vontade. Só que é um medo muito grande de serem cobrados. Eu acho que as pessoas, elas têm esse medo de ser cobrado o tempo todo. Tanto da parte financeira, como parte familiar, como o marido, como o casal em si. O casal, ele tem esse medo de se arriscar não, mas de falar assim, Senhor, faça a tua vontade, entendeu? Ou de, muitas vezes, o Senhor não dá aos filhos de querer uma adoção, ou de não querer uma adoção, mas dizer assim, olha, eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim? É uma realidade muito difícil. Então, nós enfrentamos uma batalha árdua, eu, o Robson, enfrentou. Eu acho que mais eu, porque carrego no ventre, né, Aham. do que o Robson. Mas, claro, ele suportou comigo as minhas dores. Foi Sim. bem difícil mesmo, bem difícil, porque minha família, eu estou em processo de conversão, mas eu já tinha uma caminhada, né? Depois do meu batismo no Espírito Santo, depois de muitas coisas. Mas a minha família demorou, né? Sim. Até eles compreender o que tinha meu coração, o que era o meu querer diante de Deus, foi muito difícil. Foi muitas lágrimas, Foi né? realmente um caminhar Nossa, ali foi muito doloroso muito, ali, muito né? doloroso, muito doloroso. Mas a Maria de Fátima, ela veio realmente para ser um divisor de águas. E aí, quando ela veio, ficou mais tranquilo a vida, ou piorou mais Foi mais ainda? Foi difícil, mais foi difícil. mais difícil. A Maria, ela veio quando eu descobri estar trabalhando no Bom Emprego, né? Já trabalhava no Bom Emprego, tinha uma qualidade boa. O Robson estava num emprego, vamos dizer assim, ele trabalhava, ele trabalhou por um período numa fábrica, depois saiu e veio trabalhar onde eu estava trabalhando, né? Eu trabalhava como encarregada de produção. E eu gostava muito, eu sou uma pessoa muito ativa, então eu gostava muito de trabalhar. E aí veio a Maria, só que quando eu descobri a gravidez da Maria, eu ando muito, então subia, descia degrau de escada, e acho que isso acabou prejudicando para ter o descolamento que eu tive na gravidez da Maria de Fátima. Mas quando a gente contou para a família em si, a família ficou meio em choque, né? Mas já outro, 3 anos de diferença, né? Já outro, não tinha que ter esperado, né? Mas tudo bem, seja o que Deus quiser. Mas ficaram, todo mundo apreensivo. Só que a Maria veio num período onde minha mãe, ela começou a viver uma realidade muito cruel, que foi a depressão. Demorou muito para eu compreender a depressão da minha mãe, eu e minha irmã, porque eu e minha irmã são muito unidas, né? Minha irmã gêmea. E aí a Maria de Fátima, ela veio para trazer esse compreender da depressão, porque a depressão é para todos, né? É uma realidade muito difícil, mas se você tem um olhar de misericórdia, você consegue colher o outro. Eu posso dizer que eu e minha irmã não tinha, porque a gente tinha caminhada na fé, mas não compreendíamos, como hoje a gente compreende que Deus dá o discernimento, né? Então, quando a Maria veio, quando eu contei para a família e veio toda aquela dificuldade, aí minha mãe ficou com mais medo também, porque ela ficou preocupada comigo, um filho, já tem aquela dificuldade de deixar com quem, sabe aquela realidade de mãe, né, que trabalha. Aí aí veio o meio tempo que eu trabalhava, contar para a empresa, essas realidades todas, tal. Eu comecei a perceber em mim que estava tudo muito descolado. Falava minha irmã, nossa, Ana, tá tudo, sei lá, eu tô estranha, tô com descolamento, não sei o quê. Eu falei, minha irmã, tem algo estranho em mim. Eu falei para minha irmã, né? Tá. E minha mãe sempre muito trancada, reservada em casa pelo período da depressão. Pra você ver como Deus usa as coisas. E eu estava com 2 meses da Maria de Fátima, até então eu não sabia que era ela, né? Eu subi um mezanino, eu ficava subindo igual um macaquinho mesmo, eu era desse jeito. Subi para pegar um material, eu senti em fazer um ploque. Aí,
Eu fui no banheiro, minha irmã trabalhava comigo, que ela era da parte do escritório, eu era da produção. Aí eu falei pra minha irmã, nossa, Ana, tô com umas manchas mais avermelhadas e tal. Aí ela falou, Leila, não, eu já tive isso da Ana Clara, né? Aí tá, ela falou, vai deitar. Só que eu sentia de novo. Tem um Aí foi desconforto um ali, né? desconforto. E aí eu peguei e foi muito emocionante pra mim, porque eu falei pra minha irmã, falei, Ana, tô tendo sangramento, sei lá, tá muito estranho, tá vindo mais forte. Eu não tinha tido essa experiência do Luiz Miguel, né? E aí a minha irmã falou assim, a partir de agora você não vai andar. Minha irmã falou, a minha irmã é maior um pouquinho que eu. Minha irmã falou para mim, você não vai andar. E eu não queria ir para o hospital. Eu falei, não é nada. Deve ser uma coisa talvez básica, né? Não tinha tido essa experiência. A minha irmã falou, não, daí é alguma coisa grave. Ela chamou o seu Roberto, que era o nosso patrão, né, na época. Falou, seu Roberto, vamos levar ela no hospital. Ligou para minha mãe e tal, vamos atrás dos meus documentos, tudo para levar eu para o hospital. E a minha irmã me pegou no colo. Foi muito emocionante. A minha irmã me pegou no colo. Falou, daí você não vai mais andar. E me colocou dentro do carro e falou para mim, ó, a partir de agora você fica quieta, pra gente ver o que é, né? Aí cheguei, aí liguei pro meu tio, meu braço direito também, meu tio Cícero, minha tia, aí meu tio também foi lá me ajudar, foi atrás de uma cadeira de roda, mas a minha irmã me colocaram, e aí minha tia entrou comigo, e aí o médico falou, aí peguei uma médica residente, infelizmente, nem todo mundo tem uma atenção como deveria dar, falou assim para mim, não, é só um sangramento normal, fique em paz, não tem nada. Aí meu tio quase não anda, né? Foi lá, me colocou no colo e falou, não. Aí eu falei pro tio, falei, não, tio, falaram que era só uma coisa básica, não era nada. Aí meu tio falou, não, vou te levar numa clínica, vamos fazer uma ultrassom. Aí meu tio me levou nessa clínica, minha irmã voltou para trabalhar e tal. E aí meu tio me levou, meu tio me pegou do colo, da rampa do hospital até o carro, né? E depois me subiu umas escadas, que eu não sei como é que ela aguentou, e que eu sou pesada também. E me levou até a mesa do médico. Eles organizaram tudo, ele e minha tia. E aí, quando a gente chegou lá, o médico fez o exame, o médico falou assim, não, você está com 33% de descolamento. O ideal, o máximo que eles falam, né, é 40%. Eu já estava com 33%. Eu já tinha, vamos dizer, que um buraco enorme, né, para ter um aborto espontâneo com mais precisão. E aí meu tio foi, me tirou, me levou de volta para o hospital, chamou minha irmã, e já foi minha tia, minha irmã. Minha tia me acompanhou muito nessa gravidez, a tia Kelly me acompanhou bastante mesmo, meus irmãos. E aí eu peguei um médico mais experiente, aí o médico falou assim, até brigou com a médica que tinha me atendido, falou, você não tem noção do que você fez? Você mandou embora uma paciente que corre risco de perder. E na mesma hora começou meu desafio com a vida, né? Que o médico passou toda a medicação, os hormônios para injetar, para segurar o bebê. Então, eu não podia mexer a cabeça. Porque eu mexia, tinha sangramento. E aí, o médico falou, olha, você vai ter 9 meses de cama. Você não vai poder fazer mais nada. A gente tem um filho de 3 aninhos, né, praticamente. Então, de 2, e muito carinhoso. Então, isso me doeu muito, me feriu muita alma, muito. Meu Deus do céu, como foi difícil para mim. E eu sou muito ativa, né? Então, ali começou a minha intimidade com o rosário, porque rezar o texto eu já rezava, mas o rosário é diferente, né? O rosário com todos os mistérios. E aí meu tio e minha tia me trouxeram para casa, minha mãe estava com depressão. Aí eu sei que a minha irmã, eu lembro muito bem, chegou e falou para minha mãe, ó, mãe, não tem outra saída, a senhora vai ter que sair dessa cama. A senhora vai ter que sair dessa cama porque a sua filha precisa da senhora. Então, ela precisa da senhora, então, a senhora vai ter que se levantar, fazer comida, cuidar dela, cuidar do seu neto, isso e aquilo. A minha mãe, eu não sei onde que ela achou força. Eu não sei onde minha mãe achou força para cuidar de mim. Porque na mesma hora ela se levantou. E ela foi fazer tudo que ela tinha que fazer, mesmo ela nervosa, porque ela é muito agitada, minha mãe é muito agitada. Ela foi ali, trocou o lençol de cama, cuidou de mim, foi fazendo as coisas, resolvendo o que tinha que resolver. Meus tios muito preocupados comigo. E a minha tia falou para minha irmã, olha, é muito grave o caso da Daíla, né? É muito grave, não tem muita esperança do bebê suportar. Mas a gente só foi tendo dimensão conforme foi passando o tempo, né? Foi passando o tempo. Só que, e quem me acompanhava era meus tios, porque minha irmã trabalhava, né? Então, minha tia que atualizava a família do meu caso. Só que aí eu fiquei na cama, eu não podia mover a cabeça, que eu movia, eu tinha sangramento. Então, eu usava comadre para fazer xixi, para fazer minhas necessidades. Minha irmã me dava banho na cama mesmo.
né? Escovava os dentes, comia, tinham que me dar comida. Então, foi muito difícil. Um período muito difícil para mim, meu Deus. Eu passei por uma gravidez mais difícil e eu me deu outra, né? Ou seja, É, cada experiência que você foi passando ali nas suas gravidez, o Senhor foi preparando o você Senhor foi também, preparando. né? E Foi, também foi, formando a sua família ali mais foi um forte, momento que o né? Senhor tirou minha mãe da depressão, curou as feridas dela, curou as minhas, para reconhecer também que o outro também tem suas misérias, curou as feridas daqueles que estavam, assim, a nossa realidade, né? Mas eu lembro de uma coisa, porque é, a gente tinha, acho que ainda tinha um plano de saúde, se não me engano, da empresa, e também eu tinha que acompanhar pelo SUS, né? Que eu fazia acompanhamento. Aham. E a gente tinha que uma vez por semana fazer os exames. Então, meu braço direito, meu tio, que me levava, né? Que estava com o carro, sempre nos levava, me levava. Tio, vamos, 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 minha tia também. E aí, cada vez que ia, em vez de melhorar, aumentava. Eu deitada, não fazia nada, mas cada vez que ia, aumentava a dilatação. Aumentava aquela, né, dilatação só com 2 para 3 meses da Maria de Fátima. Então, eles me acompanhavam nas ultrassons, me acompanhavam em todos os exames. E, assim, foi minha experiência muito grande com Nossa Senhora. Eu já tenho um amor muito grande por Maria. Mas foi uma experiência... A minha avó Maria, tinha me dado um rosário, né? Que eles são 200, acho que 220 Ave Maria, se não me engano. Acho que Aham. 52 Pai Nosso, se não me falte a memória. Né? Que são todos os mistérios ali colocados. E eu não tinha tido a experiência de rezá-lo. E eu sei que nesse meio termo, né? Resumindo ali a palavra, eu falei para Nossa Senhora e para Deus que eu ofertava o meu tempo que eu estava deitada naquela cama pelo sofrimento das mães que não conseguiam gerar. Então, foi uma experiência muito, assim, vamos dizer que fora da nossa realidade humana. Porque o Senhor me revelou muitas Aham. coisas de muitas mulheres, de muito sofrimento. O Senhor falou muito forte comigo. Ou seja, em cima das suas É, dificuldades da ainda, o minha Senhor estava dor. usando Não, ele você usou ainda muito, muito para mesmo. ser exemplo para É, muitas mães e que têm essa dificuldade na foi gestação. muitas coisas que o Senhor me falava e eu acho que doía mais em mim. Doía muito em mim, porque eu rezava o rosário 3 vezes ao dia. Eu rezava de manhã, de tarde e à noite. É longo, ele é muito longo, é duas Sim. horas, né? Então eu fazia isso. Eu rezava e aí eu ofertei para Nossa Senhora, minha mãe, né? Nesse meu termo teve assim, ela fala que Nossa Senhora falou com ela, né? Ela passou em frente a uma paróquia de Nossa Senhora de Fátima, aqui no Tremembé, e Nossa Senhora falou para ela, o seu neto vai ser uma menina, né? O bebê vai ser uma menina e vai se chamar Fátima, minha mãe. E minha mãe chegou contando essa história, só que eu já tinha no coração que se fosse uma mulher, chamaria Fátima. Eu tinha ofertado por causa do rosário, então confirmou aquilo que a minha mãe falou, só que minha mãe falou para mim primeiro, né? Sobre isso. E aquilo ficou ruminando ali. Eu falei, então realmente é o que é a vontade de Deus. E aí, como eu não poderia, eu ia ficar 9 meses de cama, meu esposo falou assim para mim, Daíla, você não vai mais voltar a trabalhar. Foi muito emocionante esse dia, porque eu estava de cama. Meu esposo veio até mim e falou assim, você não vai mais voltar a trabalhar. Eu prefiro ter pouco com Deus do que ter muito sem Ele. Então, nem que seja R$ 1, o Senhor vai multiplicar na nossa vida. Robson falou para mim, olha que ele não é uma pessoa tão assim, do espiritual, mas o Senhor falou muito esse dia para ele. Ele falou, a partir de hoje você não vai mais trabalhar. Quando o bebê nascer, nós não sabia que era uma menina, você vai cuidar da família e eu vou trabalhar. Ele falou desse jeito, eu vou te manter porque nossos filhos não vão mais passar sofrimento. Porque nós passamos por muitas enfermidades do Luiz Miguel, mas assim, tremendas, né? Nós quase perdemos o Luiz Miguel. Então ele tomou essa decisão e foi uma decisão que assim que mudou a nossa realidade familiar, né? Muito, muito mesmo, mas foi uma decisão de homem, graças a Deus, foi uma decisão de um homem. E aí eu sei que nas minhas últimas ultrassom, a minha tia foi comigo. Uma das médicas acompanhou, tinha aumentado para 50%, Nossa. né? Da dilatação, então estava muito grande, para o bebê escorregar um segundo. Se eu ficasse em pé, ele escorregava. A mulher falou para mim, para minha tia médica, olha, eu não vejo esperança nesse seu caso, né? Ela falou praticamente assim, eu não vejo esperança nesse seu caso, porque é uma situação onde está só aumentando. Então, eu posso dizer para você, mesmo você fazendo toda a dieta de ficar deitada, né? Uma das medicações, é uma medicação horrível, um cheiro de hormônio horrível, me fazia vomitar. Ainda não vejo uma saída para você, só um milagre. Aí eu falei para ela, mas eu creio em milagre.
né? Eu e a minha tia estava presente, eu falei isso para ela. E aí ela falou, para mim não tem muito o que fazer. Então o que ela queria? Ela queria que eu não ficasse mais de cama, vida que segue. Então se eu fosse uma Ela queria que adolescente, você abandonasse o seu filho ali. se eu fosse uma adolescente, foi muito claro isso. Se eu fosse uma adolescente, com certeza eu daria continuidade na minha vida, o bebê ia abortar tranquilamente, porque isso ia que acontecer, né? Eu ia perder o bebê e vida que segue, que foi o que ela passou para mim. Mas aí ela falou assim para mim, ele está perdendo muito sangue, essa criança, não está recebendo o sangue, as vitaminas, o sangue necessário, por isso que você está aumentando o descolamento. Só que na semana seguinte, Deus preparou uma médica de Deus. Uma médica de Deus no SUS. E aí ela falou assim para mim, olha, Dália, deixa eu te falar uma coisa, você tem esperança? Eu falei, tenho fé. Falei para ela, para a doutora, eu falei, doutora, eu tenho fé. Ela falou, então, se ainda existir uma luz no fim do tempo, nós vamos lutar por essa luz. E ela não me falou mais quanto que estava dilatando. Ela não quis me falar. Ela falou, só quero que você confie naquilo que está acontecendo. E assim a gente vai acompanhando. E aí foi reduzindo. Foi reduzindo, foi reduzindo, foi reduzindo. Aí eu descobri que o meu descolamento chegou a um total de 77%. Nossa, Daíla. O impossível. E aí, com 2 meses de tratamento em casa, né, sendo cuidada, tudo, que era um diagnóstico de 9 meses, eu recebi alta. Olha, Eu recebi foi alta. um verdadeiro milagre. Foi a Maria de Fátima um milagre. Por isso que eu ofertei a vida dela à Nossa Senhora. E o nome também O nome dela. é em honra, Aí né, quando eu me recuperei, Nossa a primeira Senhora. coisa que eu fiz foi rezar um terço em família e contar o nome dela. E minha mãe ficou muito feliz porque Nossa Senhora já tinha revelado primeiro no coração da avó, né? Sim. Que ali seria uma menina. E Deus confirmou. Depois nasceu, Né? E aí saudável. veio a Maria de Fátima, que todo mundo ficou muito feliz. Né? Foi a Amém. primeira coisa que eu fiz foi ir na Santa Missa e poder estar em família celebrando essa Amém. graça. Amém. E você que está nos acompanhando, né? Olha, nós estamos com um testemunho de vida profunda da Adaíla. Ela que é mãe de 7 filhos, sendo que um está Tá na no graça. céu, está na graça, né, Adaíla? E uma mulher de fé, batalhadora. E realmente em nenhum momento desistiu, né, daquilo que Deus colocou no coração dela. Você que está nos acompanhando, você pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, na Dom de Deus Produções. E quero já agradecer, abrir aqui um parênteses, nossos apoiadores, que sempre nos ajudam a levar a evangelização, sempre está sempre conosco, né, levando essas histórias, uma mais bonita que a outra, uma mais profunda, aquilo que o nosso Senhor faz na vida de muitos dos nossos irmãos. Eu quero agradecer Loja Cheia de Graça, que é artigos religiosos católicos e produtos para a sua caminhada espiritual. Também Catholic Lovers, uma marca jovem e cheia de fé que veste a identidade católica com orgulho. E também a Júlia Cortez Fotografia. Ela que é fotógrafa especializada em família com um olhar minimalista afetiva. E você pode seguir todos os nossos apoiadores nas redes sociais no Instagram. E se você tem vontade também de apoiar, né, o Domcast, você pode entrar no nosso Instagram, @DomDeDeusProduções. Tem toda a equipe preparando para você, né, e esperando você. E estamos aqui com a Daíla, com essa história linda, esse testemunho maravilhoso e profundo de fé, de esperança e principalmente com o coração voltado 100% ao nosso Senhor. Daíla, nessa história, né, neste momento que teve essa profunda intimidade, porque nós falávamos, né, antes da gente entrar aqui no ar, que o Senhor usa muito você para interceder para as mulheres que têm dificuldade de engravidar, que passam alguma dificuldade de gestação, né? Inclusive, tem uma santa, né, que é a Santa Giana Beretta Molla, né? Ela que é uma santa, que ela é uma santa que não inspira o amor sacrificial, colocando a vida dos filhos acima de tudo, né? Que é uma italiana, na verdade, né? Você conhece a santa? Então, é uma pediatra, né, que dedicou a vida para apresentar a fé em biomedicina, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas trabalham na medicina excluindo a fé, boa parte, a verdade é essa, né? Coloca o trabalho acima de tudo e esquece do espiritual, mas a ciência anda com a fé. Sim. Essa é a verdade. E essa santa, ela se dedicou muito a isso, né? A interceder pelos seus pacientes, a cuidar das crianças, principalmente as perdas, né? Sim. Que ali foram vendo, foram acontecendo e mudou muitas vidas. E é uma grande intercessora. E ela é padroeira das mães e dos nascituros também, né?
E é muito profunda a É a favor história à dela, vida, né? né? A gente fala que ela está à frente a favor à vida, né? Amém. Enquanto muitos se fecham à vida, ela está intercedendo para os corações sejam E transformados. você sendo canal de graça por Deus, né? Através de muitas mamães também, né? Que também passam por essa situação e que pedem muita a sua intercessão, a sua ajuda também, né? É, Inclusive, nesse contexto, né? De 7 filhos, que no caso um está tá na tá graça. na graça, né? Tá, Como você Deus quis colocou. guardá-lo. E como que foi para você perder um filho? Porque assim, tanto o primeiro filho, o segundo que nós conversamos e os demais filhos, né? Você vê qual foi o sentimento dessa perda? Como que foi para você encarar, né, esse sentimento, essa perda? Eu vou responder essa pergunta e concluir uma outra. Quanto é importante a gente não murmurar e a gente entregar nossas dores a Deus, porque da gestação da Maria de Fátima, diante da minha experiência com o parto do Luiz Miguel, que foi muito difícil, Deus me presenteou com um parto incrível, né? Que aí complementa depois essa perda. Porque, assim, a Maria de Fátima veio, nós não sabíamos, teve um risco, né, da placenta, tudo 77%. Então, o médico que me acompanhava já tinha falado, olha, tem aquele risco, né, de no final da gestação pode descolar a placenta. E se acontece isso, Aham. tanto a mãe como o bebê pode sofrer, né? E com isso, eu me recordo bem quando eu falei para o meu esposo, se houver alguma situação entre eu e o bebê, eu quero que você escolha a vida da Maria de Fátima. Nossa, você já tinha Eu combinado com o seu esposo, eu já tinha conversado. Então, sempre eu com o conversava isso com Robson? ele. Eu lembrava ele. Tanto que no dia, foi muito interessante, no dia que eu descobri que a Maria de Fátima ia nascer, eu fui para o hospital. Eu rezava o rosário de joelhos, grávida, de 9 meses. A minha casa embaixo era um corredor muito grande. Aham. E eu queria ofertar a Deus o meu sacrifício, pela graça que Ele me deu de ser curada, entendeu? Sim. De ser curada. E o que eu fiz? Então, eu fazia alguns mistérios, principalmente dolorosos, de joelho. Então, eu ia e vinha do meu corredor de joelhos, mesmo gestante, né? Nossa, que testemunho bonito. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, na madrugada, o Senhor falou para mim, sua filha vai nascer. Então, me despertou. 4 horas da manhã, despertei, eu organizei as coisas da minha casa, preparei a comida para o meu esposo, já sentindo contração. Tanto meu irmão falava, você é louca da cabeça, Lila, porque você vai fazer essas coisas? Não, mas o Senhor me pedia controle. E ali eu estava. Então, rezei meu texto, fui tranquila, tal. E aí, fui a pé, sentindo contração, fui a pé para o hospital. Eu fui a pé Saudade. para o hospital. Cheguei lá, já estava com 4 para 5 dedos. E aí, meu irmão não queria que eu andasse mais, que me pegou. Eu falei, não, eu vou voltar a pé. Ele não me deixou. Quando eu voltei, aí tomei banho, preparei e já entreguei para Deus. E aí eu falei para meu esposo, olha, a Maria de Fátima vai nascer. Fique claro, foi para ele, né? Se houver alguma coisa comigo, não escolha a minha vida, escolha ela, né? Eu estou consciente disso. Deus vai me preparar e isso que basta. E não contei para minha família, para ninguém se preocupar, claro. E aí, quando ela nasceu, eu pedi muito para Deus preparar a equipe, porque a equipe faz toda a diferença, né? Claro, Sim. uma equipe de Deus. E eu sei que eu me internei, ali foi passando as horas, tal, conseguia conversar com algumas mães que estavam tendo bebê, conseguia ajudar, né, para acalmar, para ter o bebê. Sei que aquelas mães foram tendo, eu fui a única que fiquei mais uma vez naquele momento para ter. E aí veio essa médica de Deus, especializada em parto normal, que foi uma coisa muito incrível, e ela falou assim para mim, Adália, eu quero saber de você a sua experiência com o seu primeiro filho. Ninguém nunca tinha conversado comigo assim. E eu estava tendo contrações, estava quase chegando aos 10 de dilatação. E aí ela falou, eu contei toda a realidade e tal, ela falou assim, hoje o seu parto vai ser abençoado. Ela falou, deixa para mim, você não vai sofrer o que você sofreu lá atrás, vai ser uma nova experiência de vida para você. E ela me conduziu, ela me ensinou algumas situações na hora do parto que eu deveria fazer, foi incrível, uma médica de Deus. Ela falou, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Eu faço especialização, acho que na Alemanha, alguma coisa assim. E eu quero que você siga o que eu te falei. E eu segui, claro. Aham. Né? Estava acompanhada com a minha cunhada na época. E ali eu sei que eu fiz 2 forças, a Maria de Fátima nasceu. Olha, Foi um parto foi muito lindo. Foi tranquilo. muito tranquilo, foi uma benção, foi uma dádiva. O melhor ainda é que a médica, ela restaurou
tudo que eles tinham feito de errado, né, praticamente. E aquela dor na perna que eu sentia há 3 anos, que eu comentei com a doutora, ela tirou. Olha, você não sentiu Não, mais. não senti mais, tanto que eu falo que eu fui curada, porque eu não senti mais. Nossa, Você então vê. foi uma grande Foi, experiência foi depois de uma. tanta luta, de Depois de tanta tanta... luta, porque eu quero dizer, por que eu quero falar isso? Eu quero ser incisiva a isso, porque a gente tem que aprender que o sofrimento ele não vem para que a gente seja, né, um ponto de partida para o outro, né, que a gente seja assim, que a gente vire um peso. Não, o sofrimento vem para que a gente possa ter um encontro pessoal com Deus, com mais firmeza e que a gente vá sanando nossas feridas, né, que a murmuração saia de nós. As pessoas estão acostumadas a ter a dor de cabeça e reclamar que ela está batendo, mas não sabe ver que ali você pode entregar por uma via pelo outro, E é né? muito, muito importante e profundo você tocar nesse assunto, porque muitas vezes é exatamente isso. Quando a gente passa alguma dificuldade, né, alguma dor, alguma perda, ou até mesmo alguma provação na vida, primeira coisa a gente pede para Deus tirar. Pede para Deus Né? tirar. E na verdade não é a oração não é essa pedir para Deus tirar ou para Deus curar, mas sim Não. agradecer a Deus porque através daquela doença, daquela patologia ou até mesmo daquela perda é onde que o Senhor vai restaurar. Tendo um exemplo, inclusive, da sua mãe, né? Que você estava Nossa, que ela minha estava em mãe, depressão, vendo o seu sofrimento, ela entregou a vida ela dela entregou a por vida, você, foi né? tudo. Eu falo pra minha mãe que eu melhorei tanto que ela se dedicou na comida, que ela toda hora fazia eu comer muito, muito, muito. E aí veio essa perda inusitada, né, que a gente não esperava, foi no meio de um contexto de pandemia, ela seria meu quarto filho, né, que foi antes da Maria Tereza, né, veio a Maria Rita, depois veio esse bebê. Mas esse bebê, ele veio meio sonho, É mesmo? Como né, que esse foi, bebê, Adair? eu não esperava, eu não sabia que eu estava grávida, eu sentia algo diferente, como eu falo, Deus sempre me revela antes, e ele me deu um sonho, umas semanas antes. Era um sonho assim, né? Eu estava num lugar onde tinha, né, um lugar meio que escuro, ao mesmo tempo claro, e ali tinha um cachorro muito preto, parecia um Rottweiler, numa corrente muito grossa, ele Aham. estava preso. E ele queria se aproximar muito de mim e da criança, né? Eu estava com a criança no colo. Nesse meio termo, tinha duas pessoas. Um um homem muito alto mesmo, branco e claro, e o outro, um negro, muito escuro, que ali ele estava escondido, né? E ele tentava tirar essa criança de mim, né? Só que aquele homem, que eu creio em Deus que era um anjo do Senhor, veio e levou, pegou a criança, né? Conseguiu pegar a criança de mim. E eu sabia que aquela criança não estava viva mais. E aí ele falou: Olha, eu vou levar, mas eu vou te dar uma menina, eu vou te dar uma Vitória, né? Ele falou para mim, né? E ele mostrou o bebê já desfalecido e Isso falou: tudo em sonho, né? tudo em sonho, um sonho muito real. E Aham. aí ele falou para mim: eu vou guardar essa criança e daí Deus vai te dar outra. Você vai vir outra, vai ser uma menina, vai ser uma Vitória para você. É tanto que eu achava que o nome dela seria Vitória, né? E aquilo ficou ruminando. Aí ele falou assim: eu vou te deixar, eu quero que você vivencie tal palavra. João 15, versículo 16. João 15. Versículo 16. Até deixei aqui Você pode ler para aberta. nós? E a palavra diz o seguinte, para você ver como o sonho era uma profecia. Eu creio nisso, né? Que era algo real. Então, João 15, versículo 16. Cadê aqui? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vedes e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Nossa, então, ou seja, Deus confirmou através Confirmou, desta confirmou. palavra com Ele você. foi muito incisivo porque ele falou no sonho. Esta é a palavra, João 15. Então, eu nunca esqueci, já faz 4 anos esse sonho, porque foi antes da Maria Tereza, que foi esse milagre na minha vida também. E ver esse sonho. E ali eu fiquei ruminando. Logo depois eu descobri, né, a gravidez. Aham. Né? Aí logo depois eu descobri a gravidez desse bebê, que eu não sei se era homem ou mulher, creio que seja um menino. Sim. E aí eu contei pro meu esposo, aí eu falei: olha, eu estou grávida, né? Fiz vários corações, contei ali, ele abriu, ele se emocionou muito, né? Seria o quarto O filho. quarto E ele filho. estava chorando. E foi muito interessante. Eu falei: agora nós não vamos fazer reserva para a família, nós vamos contar de vez para a família, Aham. né? Não vou ficar preocupada com isso, vamos contar de vez para a família.
Quando eu decidi contar para a família, na madrugada daquele dia que eu contei, eu perdi. Eu já tive um sangramento maior, entendeu? Aham. E nesse sangramento eu fiquei 10 dias perdendo o bebê. 10 10 dias. dias? 10 dias perdendo, né, o bebê. A família em si não sabia. Aham. Então eu estava tendo sangramento e não tinha ido ao médico. Fui com 5 dias, se não me engano. Fiz os exames e já tinha constatado que eu tinha perdido. Ela falou, você vai ficar só perdendo sangue. Mas eu perdi os pedacinhos, né? Eu estava ali, acho que em média de 2 para 3 meses. E, infelizmente, o aborto é isso, mas ele te deixa rastro, né? Sim. Mesmo na caminhada da fé, mesmo sabendo que tudo é vontade de Deus, ele te deixa rastro. Mas ainda fica aquele Não, vazio, né? muito, muito, muito. E eu deixo um alerta, né? Que o mesmo vazio que o aborto deixa na gente, ele deixa quando a gente se fecha a vida. Essa é a verdade, né? Porque ele não tem explicação, mas ele marca o Sim. organismo da mulher, ele marca o nosso coração. E quando a Aham. mulher se fecha a vida por inteira, não se abre por causa de inúmeras coisas, vai chegando lá na frente, a idade vai vindo, isso é testemunho de muitas mães que eu acompanho nesse ministério que Deus me deu, Aham. e desses assim, dizer assim, nossa, como eu errei, quando eu poderia. É um aborto. A partir do momento que você não aceita a vontade de Deus na sua vida para fazer a sua vontade, você está vivendo aquele aborto, você está perdendo todo dia a vida que Deus poderia gerar, né? Um filho que poderia te salvar, que poderia cuidar de você. Filho sempre vai ter problemas, mas a gente vai ter problemas com eles ou sem eles. Você entendeu? Então, assim, foi muito sofrido para mim e para o meu esposo. Perder o bebê foi muito difícil. E olha que já era o quarto. Eu poderia dizer assim, não, tá tudo bem. Mas não estava tudo bem. Até Então, eu porque era fiquei uma vida ali, então, né? isso eu guardei muito para mim. Então, eu só fui contar para minha família depois de muito tempo. Acho que depois que eu engravidei da Maria Tereza. Aí que você falou pra sua família que você É, tinha que eu perdido tinha o filho perdido já um antes. filho antes. Que aí eu fui contar que aí veio. Mas foi muito, cada vez que eu perdia, eu me abraçava. Eu abraçava bem forte a minha barriga, assim. E falava, Senhor, mantém ele aí mais um pouquinho, não deixe ele embora. Como foi Profundo. dolorido? Foi muito dolorido. Olha só. E é interessante porque muitas vezes, e olha só, quantos momentos que você passou anterior, né? É. E mais esse momento também, você teve que manter sua resiliência, né? A sua fé ali, os seus olhos fixados na cruz, Não, né? tem que manter, porque nesse meio termo eu ouvi muitas barbaridades, muitas coisas, muito julgamento, né? Aquela coisa, em televisão, por que isso, por que aquilo, né? Muitos filhos para quê? O mundo está cheio de problemas. Eu ouvi isso dos médicos Olha. quando eu engravidei, eu ouvi isso de profissionais da saúde, de pessoas dizendo, nossa, qual a necessidade de ter tantos filhos? É alguma promessa? É isso, é aquilo? Eu sempre falo para as pessoas, isso é uma entrega que eu fiz a Deus. E também é uma vocação, né? A partir do É, momento que, é. que nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus e constituir uma É uma família, os vocação. filhos é de Deus, é Deus É, que confia a cada família, é. né? Ele que confia, ele que dá. Não é a gente que escolhe. É ele que dá, ele capacita, né? E vai. Mesmo eu fazendo bilis, graças a Deus, estou estudando cada vez mais para me especializar. Eu e meu esposo conhecemos o bilis, já vai fazer 7 anos. E ainda assim, o Senhor, nesse meio termo, nos conduziu aos filhos. Os filhos. Né? Eu falo que ele nem esperou te dar espaço, ele foi lá e colocou. E depois de quanto tempo que você, né, que você perdeu, né, que era pro seu quarto, quanto tempo que 4 você... meses. 4 meses 4 meses depois, depois, a gente foi agraciado com a Maria Tereza. Maria Tereza, aí veio o anjinho. Ver essa graça de Deus na minha vida. Que gracinha. A Maria Tereza hoje tem quantos anos? Tem 4 anos. 4 anos. 4 Ou anos. seja, 4 anos atrás, 4 anos atrás. Maria Tereza estava vindo ao mundo para dar essa Tava. graça, bênção na vida de É, vocês. veio. Ela é um espelho de muita gente que não acreditava, né? Porque ela realmente é um milagre vivo de tudo que ela já passou. E ela é uma criança cheia de vida. Não tinha tudo para não viver, mas viveu. O Senhor resgatou ela das profundezas. Graças Ela a também Deus. teve, né, esse Teve. momento, Mas a Maria Tereza essa tive um luta. parto muito bom. Maria Tereza tive parto de cócoras, foi lindo. É mesmo? É porque depois que eu tive os partos eu não tive medo. Eu sempre entreguei a Deus. Medo a gente tem. Eu vou falar para você que eu não tenho medo, não, porque a dor é grande, não é uma dor. Sim. Não é uma dor imaginária, não. Mas a minha entrega a Deus é muito maior. Eu tive medo, sim. Mas o Senhor supriu os meus medos no momento que Ele me colocava ali. Então, parto da Maria Tereza, eu tive de cócoras. Foi muito, assim,
né? Tanto nem deu tempo da madrinha dela chegar, já nasceu. Foi muito interessante, foi bom. Ou seja, cada filho ali foi uma experiência Foi, única e diferente um foi, do outro, foi, né? foi. A única gravidez que eu não tive nada mesmo foi a da Maria Rita. Tanto que eu falo que a Maria Rita é a doce da casa. Ela é a última? Não, Ela ela é a antes é a terceira. terceira. É, a Maria Rita não deu tempo nem do meu tio que me acompanha, né? Pra levar pro hospital. A Maria, a Maria Rita não deu tempo, a gente chegou, já tava com 10 de dilatação. Olha, muito Foi rápido. muito rápido. Eu falava, tio, calma, para chegar no hospital. Então, assim, só deu tempo de eu entrar, minha tia entrar. E a força que eu fiz, a Maria Rita nasceu. Foi muito rápido. Então, ela é a experiência mais fantástica da minha vida, porque eu nunca vi um parto tão rápido. Foi Olha muito só. bom. Você vê, eu falo que foi um mimo de Deus para mim. Foi um mimo de Deus em meio a tantos sofrimentos, a partos complicados, que eu poderia ter desistido em todos eles. Mas não, o Senhor me mimou, dizendo assim, esse vai ser assim. Olha que Né? E eu fui lindo. levar meu filho no futebol. Quando eu cheguei, eu fui ganhar. Ou seja, você foi para poder estar Foi. ali com seu filho, Mas mas eu já sabia que eu estava estava vindo sentindo a filhinha. contração. É porque eu sou muito na minha. Eu já estava com contração já. Já estava com Aham. bastante contração. E aí eu falei, dá tempo de eu levar o Luiz Miguel no futebol. Talvez não seja nada. Aí ele levou o Luiz Miguel no futebol. Aí fui tomar um banho. Na hora eu senti um estalo na minha coluna. Eu nem terminei o banho. Eu botei a roupa. Falei, tio, vamos agora. Não sei, tem algo diferente em Olha, mim. Aí desce minha tia, meu tio correndo, né? Meus tios. E aí a gente chegou lá no hospital, não deu tempo. Todo mundo ficou enlouquecido. Nasceu. que Foi lindo. muito lindo. E me diz uma coisa, como que é, né? Faz quanto tempo que tem a caçula? O caçula, né? O Que é o caçula, menino, que é o Antônio Rafael, tem sete Antônio Rafael. meses. 7 meses. 7 meses. 7 meses, um anjinho. 7 meses. Esse filho que é. A gente fala que ele é o príncipe da paz, porque ele é o mais tranquilo da casa. Olha só. E é interessante e é bonito porque todos os filhos têm o nome de uma Tem, santa, né? todos, De um todos têm, santo, todos né? têm. A Maria de Fátima, como eu falei, foi uma oferta, né? A Virgem Maria, a devoção que eu tenho por Fátima. Depois veio a Maria Rita, por Santa Rita, realmente pelas causas impossíveis, e ela me trouxe um presente muito grande, porque com a Rita eu descobri outros dons, graças a Deus. E aí Aham. depois veio a Maria Teresa, 3 meninas, 3 Marias, né? Olha. Foram 3 Marias. Eu falo que o Luiz Miguel é meu Pai Nosso, depois veio as três Marias. E aí veio a Maria Teresa, que a minha irmã tem uma devoção muito grande por Santa Terezinha. E a minha irmã falava, Daíla, coloca Teresa, porque né, tem toda a família martando, tudo não sei o quê. E aí eu fui começar a me aprofundar a mais na história de Santa Terezinha, me apeguei muito, muito mesmo. E realmente, a Maria Teresa ela é muito parecida com Santa Terezinha, até porque a Santa Terezinha era um dos filhos que era mais, vamos dizer assim, mais travesso, né, mais Aham. levado. E a gente fala que a Teresa, ela é como Santa Terezinha. E aí veio a TT, né, a nossa TT. E aí veio o José. O José, ele foi um parto mais complicadinho, assim, porque eu tive um diagnóstico, como é que eles falam? Eles falam que é o cotonete positivo. Eu já não sei se foi certo ou não, porque existem seus erros, né? Aham. Sei que eu não podia tê-lo de imediato. Eu cheguei com 8 de dilatação, praticamente ganhando ele, e ele nasceu 8. com quase 4 quilos, faltou 5 gramas para nascer com 4 Nossa. quilos. Todos meus filhos nasceram bem grandinhos. E é interessante que aí eu fiquei com aquele negócio segurando, até falei pra Júlia. Eu falei, Júlia, que a Júlia que vai assistir meu parto. Eu falei, Júlia, eu tô com uma angústia A muito Júlia é grande. A minha afilhada e a sua prima. filha de prima. Minha afilhada e prima, que é da parte da fotografia. Aham. E eu já vinha com aquela angústia no coração de que algo grave ia acontecer. O Senhor já tinha revelado em mim. Então eu vinha com uma angústia de morte muito grande. Eu sentia uma angústia de morte muito grande na vinda do José Joaquim no parto dele. E aí Aham. eu fui para uma quinta-feira da adoração. E ali eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu falei, Senhor, esse neném não está nascendo, está demorando, eu estou angustiada e tal. Eu conversei com Jesus. E aí o diácono veio e fez uma oração para mim. Falou, olha, acho que na sexta-feira essa criança nasce. Na sexta-feira ele virou e no sábado ele nasceu. Só que, depois que ele nasceu, uma serva que é intercessora, ela parou para falar comigo no dia que eu fui na quinta-feira da adoração. Aí, no dia que eu fui apresentar o José Joaquim, que ele nasceu realmente, ela veio falar assim, Adália, sabe aquele dia que você veio na quinta da adoração, que logo depois ele nasceu? Eu senti como é que ela falou? Eu senti uma angústia de morte em você, que é o que eu estava sentindo. Olha.
Ela falou, eu senti algo muito complicado, que alguma coisa grave ia acontecer. Ela falou desse jeito para mim. E aí eu peguei e ela falou, eu chamei o pessoal da intercessão e fomos orar por você depois que você saiu daqui, né? E meu filho contou, Luiz Miguel mais velho, que no dia que o José nasceu, antes dele nascer, a minha cruz, que eu tenho uma cruz na minha casa, assim, na porta da casa, ela caiu. Ele falou, mãe, foi muito interessante, nós chegamos, a cruz estava no chão, né? Nós chegamos em casa, que estava com a tia Ana e tal, e aí a cruz estava no chão e as pernas de Jesus estavam quebradas. Nossa. Então, eu creio que ali foi um sinal de Deus que algo grave ia acontecer. E nesse cotonete compositivo, eles falam que o bebê pode nascer cego. Então, tinha isso na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, meu filho vai ser cego, né? Né? Pode ter cegueira e tal. Então, eu fiquei segurando as contrações para o neném não nascer. Porque você tinha que tomar um antibiótico para correr e tal. E eu fiquei naquele momento ali. Então, assim foi. Aí, o que aconteceu? Eu joguei toda a dor do parto no quadril, então eu acabei sentindo assim, eu joguei tudo porque eu fiquei com medo de ter trombose, porque eu sentia muito a minha perna, né, por causa das veias. Mas tive ele praticamente sentada e deu tudo certo. Foi um parto Nossa, também foi uma bonito. bênção, na verdade, né, Dalila? Foi. E E aí Dalila, veio me o diz uma... Antônio. E aí chegou esse anjinho, O né? Antônio veio depois com quase um aninho foi o mais rápido da casa, com quase um aninho. Coisa boninho. Com quase um aninho do José veio o Antônio. Veio Ou o seja, Antônio. de um tempo, o período ali, né? É muito pouco de um filho para o outro ali, né? É. Legal. E me diz uma coisa, Dalila, qual que é a mensagem, né, que você deixa para todas as mães, né, que se encontra, né, desesperada, com sentimento de cansaço, né? Qual que é a mensagem que você deixa para aquela mãe que luta, 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 mas perdeu talvez as esperanças? Eu posso dizer para as mães o seguinte, que as dores de Maria, ela é a nossa entrega diária, né? A gente tem que sempre olhar que Nossa Senhora não desistiu do seu filho Jesus e Nossa Senhora ela foi muito confiante no chamado dela, na caminhada dela. E com isso a gente tem que entregar. Toda a nossa entrega, ela é uma oferta ao Senhor. E quando a gente confia plenamente no Senhor, a gente vai vivendo o agir dele. Então, assim, dores todo mundo vai ter, cansaço, noite sem dormir, né? Dias difíceis, eu tenho muitos dias difíceis, eu durmo praticamente 3 horas por dia só, é pouco, né? Às vezes 2, 3 horas, mas o Senhor sempre via aqueles que podem ser um suporte, um auxílio, né? Então, eu falo para essas mães não desistir, porque nós não estamos criando os filhos para este mundo, nós estamos criando os filhos para Deus. Então, tudo aquilo que é ofertado a Deus vai ter um sacrifício, né? E a verdadeira a vida em si, ela não é uma entrega minha só. Ela é uma doação total. Ninguém é bom sozinho, né? Ninguém é bom sozinho. Então nós temos que reconhecer isso, que eu preciso cada dia mais entregar essa oferta agradável ao Senhor. E qual que é? Um sacrifício que vai passar. Meus filhos vão crescer, tudo isso vai passar. As noites difíceis vão passar, talvez vão vir outras, mas as primeiras vão passar, né? Então, a mãe, ou a futura mãe que quer ser mãe, tem que falar, Senhor, eu estou aqui, faça a tua vontade de mim. Tu queres meu ventre, eu estou aqui, mas, cara, cura as minhas feridas primeiro. Porque não adianta você ter um filho e depois fazer um filho dele um Deus. Eu não faço os meus filhos um Deus. Eu entrego todos eles a Deus. Todos eles a Deus. Eles não são meus. Sempre falo para eles, vocês não são meus. Eu preparo meus filhos todos os dias, eu converso com eles. Nem sempre eu vou estar. Então, busque sempre a Jesus, busque sempre a Maria, né? Busque sempre o auxílio do seu anjo da guarda, dos santos de devoção que a gente tem. E faça sempre da vida de vocês uma caminhada para o céu. Então, assim, é muito incrível quando eu vejo as minhas filhas cantando músicas de Nossa Senhora. Ou a Maria Tereza, ela é uma criança que tem muita experiência com o Sagrado Coração de Maria, então ela desenha muito o Sagrado Coração de Maria. E a Fátima, que fala que gosta da vida religiosa. Então, quando você vê essas coisas acontecer, é o agir de Deus, né? Eu acredito, assim, que se Deus te deu uma missão e uma vocação, você tem que se aprofundar nela. Não ao ponto de você se afundar e achar que aquilo é sua vida, não. Ao ponto que aquilo é do Senhor, não é teu. Então, vai ter os sacrifícios. Você apenas é o instrumento de Deus, né? Eu preciso ser esse instrumento. Vai ser difícil? Vai, mas é o instrumento. Que legal. Olha,
Você que está nos acompanhando aqui no Domcast, uma realização de Dom de Deus Produções, que testemunho lindo, profundo e que mensagem. Deus abençoe imensamente, né, a sua vocação, o seu chamado, a sua família, os seus anjinhos, que o Senhor derrame muitas bênçãos e graças sobre a vida de vocês, que vocês continuem sempre sendo, né, este canal de graças, né, de Deus para muitos de nós, nossos irmãos, porque você que está nos acompanhando, assim como, né, a nossa irmã teve essa experiência com o Senhor, sofrendo, lutando, mas sempre confiando no nosso Senhor, sempre fazendo a vontade de Deus. Então, acho que essa confiança, essa esperança, ela nunca pode faltar e nunca pode, realmente, a gente não pode desistir, né? Nosso muito obrigado, né, pela sua presença aqui. Eu que né? agradeço por ter partilhado um pouco daquilo que Deus faz, né? Que Ele faz tanto, né? Mas foi pouco, diante da misericórdia dEle. Olha, é sempre bom, viu, receber você aqui com a gente, trazendo, né, essa partilha aqui para nós, porque eu acho que é muito profundo. Eu acho que a gente precisa entender, compreender, né, como que é a vida do irmão para a gente poder se inspirar, porque Deus age também na vida dos nossos irmãos, né? Inclusive, vocês estão ouvindo o choro aqui de uma criança, porque olha só quem que tá chegando aqui nos estúdios aqui. Vem cá, anjinhos. Qual que é o seu nome? Maria Tereza. Olha quem que tá aqui. Olha só, qual que é o seu nome? Maria de Fátima. E você, anjinho? Qual que é o seu nome? José Joaquim. E você? Maria Rita. Vamos olhar tudo pra câmera. E você? Luiz Miguel. Olha os filhos. Vira aqui pra câmera, pra todo mundo que tá nos acompanhando aqui no Domcast ver. Olha os anjinhos aqui que a nossa irmã estava compartilhando. Você vê a saúde, a alegria, né? Como que compensa, né? A passar com todas essas dificuldades, passar com todo e vale a pena. Vale a pena. Você vale olha para cada rostinho, né, desses anjinhos hoje, como que você se sente? Eu me sinto mais que agraciada, né? Meus filhos, eles são esse tesouro que o Senhor vem cada dia colocando na minha vida, na vida da minha família, porque não foi só para mim, foi para todos, né? Todo mundo bebe da mesma água. E assim, a experiência mais fantástica que eu tenho com eles é que toda madrugada eu acordo, eu dobro meus joelhos quando eles estão dormindo, né? Meus filhos sabem disso. E eu faço orações por eles, para que eles nunca deixem de servir a Deus, para que eles sempre sejam agradáveis ao coração do Senhor. E aí eu vejo que de tanto sofrimento que o Senhor já me permitiu e talvez me permitirá, né? Porque a vontade dele não é minha. Ele me agraceia com momentos assim, que eles estão bem, que eles estão sorrindo e que eles testemunham na vida deles quanto é precioso o amor de Deus. Amém. Isso é uma experiência que não tem preço. Amém. E não podia, né, de nós finalizarmos, né, este podcast, esse episódio com essa Vem cá, família José. linda. Vem cá. E lembrando também, né, que tá faltando uma pessoa também, né? Porque, olha, a família é composto de pai, mãe e filhos. Olha quem vem chegando aqui. Seja muito bem-vindo. Olha só, o nosso irmão querido, nosso, nosso saudoso, né? É o Robson. Robson, né, que é o responsável, que é o pai responsável por essa família linda, maravilhosa. Nós não podemos, né, de deixar, né, de fechar este podcast exatamente com essa imagem linda, depois que você acompanhou com esse testemunho lindo e profundo dessa família linda de inspiração, né? E aí a gente olha para o rostinho de cada um, né, desses anjinhos, dessa família linda, que é um testemunho de vida para você que está nos acompanhando, que realmente é esperança, confiança em Deus. Olha, não podemos deixar de finalizar, né, esse episódio lindo, Verdade, maravilhoso e profundo, rezando. Eu quero, assim, antes da gente concluir, se possível, eu quero Sim. poder deixar algo assim para as mulheres. Claro. Né? Como Deus me deu esse ministério de orar pelas mães que não geraram ainda seus filhos, né? Mas eu quero deixar, assim, algo muito importante, uma palavra de ciência, né? De que... Espera aqui que a mamãe está querendo falar. Que o ventre não é o tão importante. Sim. Eu aprendi nessa caminhada, já vai fazer 15 anos de ministério, de que primeiro Jesus gera o coração, depois ele vai fecundar no ventre. Então, essas mulheres que estão ansiando seus filhos,
elas primeiramente abrem o coração para que Deus cure as feridas, né? Para que Deus possa primeiro gerar o coração, para depois fecundar. E que o Senhor vai dar o que é do agrado dele, não o que é do nosso agrado. Mas que faça esse tempo de espera um tempo de graça, vivendo bem a vontade de Deus. Não vivendo a vontade do mundo, não ouvindo as vozes do mundo que despreza, ou que fala, você não vai conseguir, você não vai ter, que é isso que a gente escuta muito, né? Ah, você é seca, você é infértil. Isso não existe. Deus dá um propósito para cada um. Não existe isso. E as mães que têm seus filhos, que elas façam de cada luta uma oferta. Ao ponto de viver bem, né? Saber que tem dias que vai ser mais fácil, mas tem dias que vai ser mais difíceis, né? Que todos os dias vai ter sua luta. Mas a gente não pode ficar um dia sem Jesus. E assim ele vai fazendo essa família assim próspera, fértil e uma família que vive completamente a providência, porque só ele trabalha. Olha que bênção, Né? Robson? Só ele trabalha e sustenta todos eles. Olha que bênção. E você que está nos acompanhando, Não pode mexer. finalizando com essa mensagem linda dessa família, Pra cá. que de fato você possa confiar sempre na providência de Deus, né? E você que está nos acompanhando aqui na Dom de Deus Produções, você pode seguir, né, Dom de Deus Produções, e a gente vai acompanhando cada testemunho, cada exemplo de vida que o Senhor vai fazendo na vida dos nossos irmãos. E você, quero agradecer, antes de nós finalizarmos aqui com a nossa oração em família, né? Quero agradecer aos nossos apoiadores que fizeram, né, que fazem parte desta evangelização, levando até você, né, exatamente esse testemunho de vida, esse Jesus que cada dia que passa, ele vai agindo poderosamente na vida de muitos dos nossos irmãos. Quero agradecer a Loja Cheia de Graça, tudo para a sua vida espiritual. Catholic Lovers, viva a sua fé com estilo e identidade. E Júlia Cortez Fotografia. Fotografia minimalista e afetiva, um clique e tudo vira para sempre. Você pode continuar nos acompanhando no Instagram, @Dom de Deus Produções, e nossos episódios aqui do Domcast é de 15 em 15 dias. Então você acompanha as nossas páginas no Instagram para você ficar ligado tudo que está acontecendo, todas as nossas coberturas que vamos ter especialmente para você. Vamos finalizar com uma oração? Vamos. Qual oração que vocês... Eu vou deixar a família conduzir, né? Eu não. Vamos rezar a Ave Maria, agradecendo Nossa Senhora pela família? Vai, todo mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado a você que tem nos acompanhado aqui no Domcast, Dom de Deus Produções, e esperamos você até o nosso próximo episódio. Estamos unidos e permaneceremos unidos para a glória de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.